Nunca esqueço da noite em que aprendi que a cidade tem caminhos que não aparecem em mapas, caminhos que não deveriam existir, e que às vezes basta entrar no ônibus errado, no momento errado, para cruzar uma fronteira que ninguém deveria atravessar. Meu nome é Lucas, e durante 3 anos segui uma rotina tão precisa que parecia escrita com régua. Trabalho, ponto de ônibus, linha 247, casa. Todo santo dia. Até a noite em que algo desviou e me puxou junto. Aquela terça-feira começou como qualquer outra, mas terminou como o pior capítulo da minha vida. O trabalho se estendeu até tarde, uma chuva fina escorria pelas janelas do escritório e o vento batia nos prédios como se estivesse irritado. Quando finalmente desliguei o computador, já passava da meia-noite. Perdi o ônibus de sempre. Minha primeira reação foi xingar, mas logo veio o cansaço. Eu só queria chegar em casa, tomar um banho quente e dormir. Fiquei esperando no ponto deserto, iluminado por uma lâmpada fraca que piscava de vez em quando como se estivesse com medo de morrer. Meu celular estava com apenas 3% de bateria, sem chance de pedir um carro. Quando eu já pensava em caminhar os quase 6 quilômetros até minha casa, vi faróis surgindo entre a garoa. Só então percebi que o ônibus que se aproximava não era o 247. O letreiro tremia, iluminado de maneira irregular, mostrando 322. Nunca tinha ouvido falar dessa linha. Fiquei na dúvida por alguns segundos, mas o frio e o cansaço venceram. Quando as portas abriram, eu entrei. O motorista não levantou o rosto. O boné escuro escondia quase tudo. Passei pela catraca e procurei um assento sem dar muita importância, até notar os outros passageiros. 7 ao todo. Mas o que realmente chamou minha atenção não foi o número, e sim a maneira como estavam sentados, imóveis, rígidos, encarando a frente com uma intensidade vazia. Uma senhora idosa com um casaco antigo, um homem de terno com as mãos nos joelhos, 3 adolescentes no fundo, um sujeito encapuzado, e uma menina pequena com um vestido florido amarrotado. Nenhum deles piscava, nenhum deles olhou para mim quando eu passei. Sentei no meio do ônibus tentando ignorar a sensação estranha que subiu pela minha coluna. O ônibus arrancou, e por um momento fechei os olhos, mas quando os abri novamente, tudo parecia diferente. O ônibus não seguia a rota normal. As ruas conhecidas desapareceram, substituídas por becos escuros, prédios abandonados, janelas quebradas, muros cobertos por grafites antigos como cicatrizes da cidade. Não era um desvio comum. Era como estar em outro lugar completamente. Levantei e fui até o motorista. Perguntei se ele tinha errado o caminho. Nenhuma resposta. Insisti. Nada. O único movimento eram os dedos dele apertando o volante, tensos, quase brancos. Só então percebi que a pele dele tinha uma cor estranha, um tom acinzentado como algo que já não deveria estar vivo. Voltei para meu assento com o coração batendo mais forte. Tentei abrir o GPS, mas meu celular não tinha sinal. Não apenas internet, não havia rede nenhuma. Era como se estivéssemos fora da cidade. Mas eu sabia que isso era impossível. Olhei para a rua novamente. As placas tinham nomes que me fizeram engolir seco. Rua do Último Suspiro. Avenida dos que não voltaram, Travessa do Silêncio Eterno. Quem dá esses nomes a ruas? Apertei o botão de parada, e ele não acendeu. Apertei de novo, mas nada acontecia. O ônibus seguia firme, ignorando tudo o que eu fazia. Foi então que um som atrás de mim fez meu corpo gelar. Todos os passageiros tinham virado a cabeça ao mesmo tempo e agora me encaravam. Não foi um movimento natural, foi sincronizado, preciso, quase mecânico. A menina abriu um sorriso que não parecia humano. O homem de terno inclinou o pescoço num ângulo impossível. E a idosa soltou um som que parecia ser metade riso, metade suspiro de algo que desistiu de viver. A menina então falou com uma voz fina, misturada a um tom grave, profundo demais para uma criança. Você reconhece esse lugar? Eu disse que não, mas ela insistiu que sim. O homem de terno acrescentou que todos nós já tínhamos estado ali. Meu estômago virou. Quis argumentar, mas as palavras não saíram. O ônibus fez uma curva cheia e entrou numa rua tão estreita que as paredes quase roçavam as janelas. No fim dela, havia um muro. Pensei que fôssemos bater, mas o muro simplesmente desapareceu quando o ônibus se aproximou, como se tivesse sido apagado da realidade.
Do outro lado havia uma estrada de terra com árvores tortas, galhos parecendo dedos esqueléticos apontando para nós. Uma névoa rasteira cobria o chão, e ao longe luzes pulsavam em tons verdes e azulados, como se respirassem. O homem encapuzado se levantou e tirou o capuz, devagar. Ele não tinha rosto, apenas pele lisa onde deveriam estar olhos, boca, nariz. Mesmo assim, a voz dele veio de algum lugar que eu não consegui identificar. Ele disse que eu sempre ignorava os sinais, que sempre seguia o caminho errado e que agora estava chegando ao lugar onde todos acabam chegando quando passam anos fingindo que estão vivos. Antes que eu pudesse reagir, o motorista finalmente se virou, e quando eu vi seu rosto, senti minhas pernas falharem. Ele era eu, uma versão mais velha, cansada, de pele cinza, olhos fundos demais, uma versão que parecia ter vivido décadas em escuridão. Ele disse que eu já estava ali há muito tempo, mas só agora tinha percebido. Os passageiros se aproximaram, formando um círculo ao meu redor. A menina me perguntou se eu lembrava de uma noite específica, 3 anos atrás. Uma noite em que eu corri para pegar o ônibus, atravessei a rua sem olhar e vi faróis vindo em minha direção. A memória bateu em mim com força. Eu sempre achei que o carro tinha freado a tempo e que eu tinha levantado ileso. Sempre contei isso para mim mesmo. Mas o homem de terno revelou a verdade. Eu nunca levantei. A vida que eu achava que tinha vivido nos últimos 3 anos era apenas um resto, uma repetição vazia, um eco preso entre a vida e a morte. A idosa explicou que algumas pessoas ficam suspensas nesse intervalo, repetindo as mesmas ações porque não conseguem aceitar o que aconteceu. E que naquela noite, ao pegar um ônibus diferente, eu tinha quebrado meu próprio ciclo. E quando alguém faz isso, eles percebem e vêm buscar. Quando olhei para a janela novamente, vi que as luzes pulsavam e estavam próximas. Era uma estação gigantesca, feita de estruturas que não pareciam metal nem vidro, mas algo orgânico, como se respirassem junto com a névoa. Centenas de ônibus aguardavam ali. Milhares de pessoas caminhavam com expressão vazia. Era como um terminal para todos que nunca aceitaram o momento da partida. O motorista, minha versão distorcida, disse que aquela era a última parada. As portas abriram e a névoa entrou, fria como gelo. Eu sabia que se eu saísse, seria o fim definitivo. Aquilo não era uma viagem, era um destino. Num impulso, corri para o fundo do ônibus. Encontrei a porta de emergência, puxei a trava vermelha com tanta força que senti meus dedos doerem. A porta abriu com violência e eu pulei. O impacto no asfalto machucou meus joelhos e minhas mãos, mas a dor me garantiu que eu estava de volta. Levantei cambaleando e olhei para trás. O ônibus estava parado, os passageiros me observando pela janela. O motorista, aquele outro eu, levantou a mão num aceno lento, quase afetuoso, como quem diz que aquela não era a nossa última vez. Então o ônibus desapareceu em meio à névoa, sumindo como se nunca tivesse existido. Quando olhei para fora, estava numa rua comum, com placas normais, a poucos quilômetros da minha casa. Caminhei até lá sem olhar para trás. Entrei, sentei no sofá e passei horas em silêncio tentando entender o que aconteceu. No dia seguinte pedi demissão. Liguei para minha mãe, senti um alívio estranho, como se tivesse voltado para uma vida que eu nem lembrava que era minha. Nunca mais peguei ônibus à noite, nunca mais passei perto daquele ponto. E hoje, sempre que vejo um ônibus com um número de linha que não reconheço, mudo de calçada. Porque algumas rotas não te levam para casa. Levam para o lugar onde você deveria ter ido quando a vida deixou de acontecer. E basta um único momento de desatenção para você atravessar a fronteira sem perceber.